Salve guys, eu sou o Matheus do canal Sem Kit e se liga! Hoje estamos aqui em primeira pessoa porque iremos montar um PC Gamer insano. Já tenho aqui na mesa tudo o que a gente precisa de placa de vídeo, uma RX 6600 e de processador vamos de Ryzen, o famoso Ryzen 5 5500. Esse é um PC que fica ali na faixa, próximo aos R$3.500 e ele é um dos PCs que eu mais indico para você começar. E o motivo é justamente porque com esse combo aqui desse processador com essa placa de vídeo, ele já vai ser capaz de rodar praticamente qualquer jogo da atualidade no alto e dependendo do jogo até no ultra. E para os competitivos, a grande maioria, né, ele já vai ser capaz de rodar acima dos 144 FPS, então já dá para você ter uma ótima experiência de gameplay e ele tem margem para o futuro, então você pode montar ele assim e aos poucos ir melhorando, certo? É uma das builds mais custo-benefício que tem para a gente conseguir rodar gastando o mínimo possível e hoje a gente vai fazer a montagem dela enquanto eu mostro para vocês, beleza? Então, placa de vídeo AMD RX 1600, custa na faixa dos R$1.400 atualmente, mas já chegou na promoção ali nos 1.200. Esse aqui é o Ryzen 5 5500, um ótimo processador da AMD, tem 6 núcleos, 12 threads, que é uma excelente quantidade de núcleos para os dias de hoje, para jogos, a maioria dos jogos não precisa mais do que isso aqui, e ele também entrega um bom FPS e entrega placas de vídeo até mais fortes do que a RX 1600, ele conseguiria empurrar, principalmente em jogos de campanha, tá? E esse processador aqui tá custando na faixa dos 600 a 650 reais. Aí de placa-mãe para combar com eles, a gente tem que ter uma placa-mãe que seja o mesmo socket do nosso processador. Se a gente aproximar aqui, ó, vocês vão ver que essa placa-mãe é socket AM4 e esse processador também é socket AM4, então elas vão se encaixar e dar compatibilidade uma na outra. E basicamente você tem três opções de placa-mãe para você colocar em Ryzen do tipo AM4. A primeira, que é essa aqui que a gente tem nas nossas mãos, é uma A520, aí você tem B450 e B550. Para PC gamers barato, o que eu estou mais indicando é a A520M, por conta do custo-benefício que ela entrega. Você vai achar a A520M na faixa dos R$400, que vai te entregar tudo que você precisa em termos de desempenho e conectividade, né? Vai suportar super bem aqui o nosso 5500 e custa na faixa dos R$400. Então o combo de placa-mãe mais processador fica na faixa dos R$1.000 e você tem um combo excelente para muito tempo. A linha B é uma linha que teoricamente é um pouco mais robusta, né? Na B450M e B550M. Então teoricamente elas aguentariam processadores mais fortes, que esquentam mais, né? Porque ela tem um VRM ali, ela consegue dissipar o calor de uma maneira melhor. E elas também têm algumas coisinhas a mais, como por exemplo o PCI Express 4.0 vai ter só lá na B550M. Aqui a gente não tem. Porém não é algo que hoje você deve se preocupar, porque assim, a diferença entre PCI 4.0 e 3.0 nas placas de vídeo, nos jogos, é quase que nula, rapaziada. No pior dos cenários, ali vai dar 5% de diferença, poucos FPS. Então, nesse momento que a gente está montando um PC custo-benefício, vale a pena você pegar uma placa-mãe mais de entrada e tentar focar no restante das peças aqui, que realmente vão dar diferença de desempenho, que é o seu processador e a sua placa de vídeo, fechou? E aí de memória RAM, eu tô aqui com dois pentes de 8 GB, coloca sempre dois pentes para ativar o dual chain, a gente vai ter 16 GB nesse PC, que é o mínimo recomendado para ser suficiente aí para 98% das aplicações e dos jogos, tá? Tô com um SSD do tipo NVMe M2, que é esse formatinho aqui, ó, que parece um pente de memória. Esse SSD aqui é de 512 GB e eu recomendo muito que você coloque um SSD desse tipo aqui, porque eles são os mais rápidos do mercado e isso aqui vai fazer com que o seu PC seja muito rápido para mexer no dia a dia. Então ele liga muito rápido, ele abre os programas muito rápido. Isso porque as informações, os programas, muita coisa está armazenada aqui dentro desse SSD. E como ele é muito rápido, o seu PC consegue resgatar esses dados de maneira muito rápida também, resultando num PC que fica muito veloz. Um SSD desse aqui de 512 GB está custando ali na faixa dos R$280 e eu recomendo que você comece com essa quantidade aqui e no futuro você pode ir aumentando. Você pode colocar SSDs do tipo SATA, daí de 1 TB, 2 TB, que mesmo sua A520M, as que eu vou recomendar aí na descrição, já vão ter suporte para um SSD desse tipo aqui e para pelo menos mais dois SSDs do tipo SATA, que são aqueles quadradinhos que também são velozes, mas esse aqui é muito mais, vale a pena você investir nele, tá? Aí de memória RAM, 8 GB cada pente, DDR4, 3.000 a 3.200 MHz de frequência é o que eu mais recomendo para que você não tenha problema de ter um ótimo desempenho. Não necessariamente essas que eu tô aqui na minha mão vai ser a mesma marca que eu vou estar recomendando aí, porque às vezes essa aqui tá muito caro, mas geralmente você vai encontrar 8 GB de memória RAM aí na faixa dos R$170, tá bom? Uma memória RAM boa aí que não vai ter problema. De fonte, rapaziada, para esse PC aqui 500 watts seria suficiente já, mas eu tô aproveitando uma que eu já tinha aqui no estúdio, que é essa MSI Mag aqui, ó, de 650 watts. Custa em torno de R$300, uma ótima fonte também. Se você colocar uma fonte mais parruda, a vantagem é que no futuro, se você quiser trocar de placa de vídeo, talvez você não precise mexer na fonte. Só que pensa bem se você realmente vai trocar de placa de vídeo no futuro, porque não vale a pena às vezes você investir numa fonte tipo de 750, 850 watts, que eu vejo vários de vocês colocando fontes super parrudas em um sistema que é simples. Então você está gastando muito dinheiro num item que, lógico, é essencial, mas você está botando muito mais potência do que precisa, tá? Então, para você ter noção, para essa config aqui, 500 watts estaria excelente. Então 650 watts a gente já está com uma
sobra muito boa. E uma fonte de qualidade nessa faixa de watts aí tá custando em torno de R$300. E só para você entender essa questão dos watts, que eu sei que muitos de vocês confundem e ficam perdidos com esse tema, porque realmente ele é meio delicado. Basicamente, se a fonte tem 650 watts, essa é a fonte máxima, essa é a potência máxima que ela pode entregar para o nosso PC. E aí, para avaliar quanto de fonte você precisa, você tem que ver quanto que o seu PC realmente consome na prática. Se a gente pegar esse 5500 aqui, ele consome 65 watts. Se a gente pegar essa RX 2600, eu não lembro bem de cabeça, então vou deixar um print na tela aí, mas basicamente o TDP máximo dela, quanto que ela consome, se eu não me engano, é na faixa dos 120 watts. E basicamente essas são as duas peças que mais consomem energia do nosso PC. E somando elas, você fica ali na faixa dos 200 watts. O resto vai consumir, mas vai ser muito pouco com relação ao que elas consomem. Então digamos que o nosso PC, no total, no máximo, ele vai consumir 250 watts. Então, teoricamente, tá, uma fonte de 250 watts já empurraria a energia que o nosso PC precisa. Só que, por que a gente coloca uma fonte tão simples assim? Porque não é bom você trabalhar com a carga máxima da fonte. Geralmente o que o pessoal mais recomenda é que você trabalhe ali numa linha de 50% da carga da sua fonte para que ela trabalhe de maneira mais eficiente. Então digamos que se o nosso PC consome 250, uma fonte de 500 watts, a gente já está com muita sobra e está nessa faixa aí perfeita de eficiência, entendeu? E por isso que você não precisa de uma fonte de 850 watts para um PC que consome 250. Você está sobrando muita energia e você está pagando mais caro por isso, por algo que não vai te dar diferença na prática do uso, e talvez a maioria de vocês nem vá fazer o upgrade nesse PC. Quando você for trocar, talvez você troque tudo de uma vez. Então pensa bem se você realmente vai fazer um upgrade ou se é só um negócio que talvez acabe ficando de lado, fechou? E aí, para fechar de case de gabinete, eu escolhi esse aqui, que é um da Aigo, rapaziada. Eu testei ele algum tempo atrás, gostei demais. Ele custa em torno dos R$250. E por que ele é muito da hora? Porque ele já vem com 3 fãs. Então ele tem uma fã nessa parte aqui de trás e também tem mais 2 fãs aqui na parte da frente. Então dá uma refrigeração bem legal e também tem um espaço bem bacana. Vai caber todas as nossas peças aqui sem problemas. Então, agora sem enrolação, eu já expliquei para vocês as peças, vamos para montagem. E a gente sempre começa pela placa-mãe. Essa aqui é uma 520M da MSI, que eu já usei aqui no canal, por isso que ela tá aberta assim, não tá lacradinha. E basicamente entrega tudo que a gente precisa. Deixa eu tirar ela aqui. E na caixa vai vir todos os parafusos que você precisar para plugar a sua placa-mãe ali no seu gabinete, né? E essa aqui tá sem o espelhinho para botar na parte de trás do PC, que eu devo ter deixado em algum gabinete ali, mas eu já vou resgatar. Então a gente coloca ela aqui em cima e aí a gente pode começar a fazer as nossas conexões. Basicamente aqui é onde vai nosso processador, aqui é onde vai as nossas memórias, aqui é onde a gente vai plugar a nossa placa de vídeo e essa entradinha pequena aqui é onde vai ser o nosso SSD NVMe. E aqui são as entradas que a gente tem de USB, cabo de rede, cabo de entrada de microfone e tudo mais. Então vamos começar pelo nosso processador. Geralmente ele vem bem embaladinho e protegido dessa forma aqui. Esse processador aqui, infelizmente, cada vez está mais difícil de achar ele no mercado. Parece que os estoques estão diminuindo. Eu não sei se é uma linha que a AMD vai manter por muito tempo. Para conectar, a gente puxa esse ferrinho aqui e a gente tem uma flechinha dourada aqui no nosso processador, indicando qual que é o lado correto que ele tem. E aí aqui no socket, aqui nessa entradinha, a gente tem também uma flechinha aqui para esse lado. Então eu sei que ele fica nessa posição. Não precisa fazer força, você só vai colocar ele aqui e vai soltar e automaticamente, ó, ele encaixa, tá? Você não precisa apertar nem nada. Viu que ele encaixou, não precisa mais mexer. Abaixa o ferrinho aqui, ó, e prende de novo e pronto. Nosso processador já está instalado. Lógico que a gente tem que botar o cooler nele. E esse processador aqui, esses mais baratos, geralmente a linha Ryzen 5, ela já vem com o cooler box integrado, o que é um bom ponto, porque você acaba economizando, né? Não tendo que comprar um air cooler logo de primeira. E isso aqui vai ser utilizado para refrigerar o nosso processador. Ele não é o melhor air cooler do mundo, então ele não vai deixar super frio o nosso processador. Geralmente uma taxa de trabalho boa dele é ali na faixa dos 50, 60, 70 graus no máximo. Esse processador aqui em vários cenários vai passar dos 80 ali, vai ficar nos 70, 80, o que não é a melhor coisa do mundo, mas vai servir pra gente. Não passando dos 100 graus, que começa a oferecer riscos para o processador, dá para ir utilizando, tá? E você economiza. E aí no futuro você investe mais R$150 e compra um outro air cooler mais forte, beleza? Mas primeiro a gente vai colocar ele aqui. A primeira vez que você compra ele, ele já vem com pasta térmica aplicado, então toma cuidado para não encostar nessa parte aqui dele a primeira vez que você abrir. Como eu já usei esse processador aqui outra vez, eu já limpei e já tirei a pasta térmica, então vou ter que aplicar uma pasta térmica aqui nele, então vamos colocar. Eu comprei esse tubinho de pasta aqui que vem bastante pasta e eu aplico direto aqui no processador, uma quantidade que não precisa ser exagerada, mas também, né, não precisa ser tão pouco. Eu gosto de aplicar dessa maneira aqui, ó, centralizada no meio. E aí quando a gente apertar o air cooler ali em cima e ligar o PC e esquentar, né, ele vai fazer a distribuição naturalmente ali da pasta em cima do nosso processador, fechou? E agora eu só preciso vir e encaixar aqui, ó, na parte de baixo. E aí é legal a gente ir apertando aqui em X
para que ele vá entrando uniforme, né, em cada lado. E só da gente pressionar aqui, ele já vai dar uma boa espalhada ali na nossa pasta térmica. Aqui é bom sempre apertar na mão aqui, até você sentir que pegou bem, para que ele faça o contato 100% com o nosso processador. Pronto, apertei bem, o nosso air cooler já está bem conectado aqui. Inclusive, vou até conectar já esse cabinho dele aqui da CPU fan. E pronto, o nosso processador já está instalado. Em seguida, vamos colocar nossas memórias aqui. Para encaixar elas, eu gosto de ver onde que é o buraquinho delas aqui no meio. Eu só vejo como que tá aqui e coloco aqui também. E aí, aperta de um lado e depois aperta o segundo lado. E aqui é a mesma coisa. Aperta de um lado, depois aperta do outro lado. E uma coisa que eu sempre falo bastante para vocês, né, é você utilizar dois pentes, porque isso ativa o Dual Channel, que é uma tecnologia de comunicação entre o seu processador e as suas memórias RAM, que faz com que ele transmita dados numa velocidade muito maior. Na verdade, a velocidade é a mesma, mas ele transmite o dobro de informação na mesma quantidade de tempo do que se você tivesse apenas um pente de memória RAM. Então é como se você tivesse uma rodovia, e essa rodovia tem faixa dupla, ou seja, os carros podem ir e voltar. Enquanto que se você só usa um pente de memória RAM, você tem essa mesma rodovia, só que ela não é mais faixa dupla, é faixa simples. Então vai transitar muito menos carro ali na mesma quantidade de espaço. E é por isso que é sempre bom você colocar duas memórias RAM. Cara, isso aqui dá muito desempenho a mais, assim. Tem jogos e situações que vai dar 50% a mais, 70% a mais de desempenho. Então realmente faz uma bela de uma diferença, fechou? Próxima coisa que dá pra gente colocar aqui já é o nosso SSD NVMe. Tem um parafusinho bem pequeno aqui, eu já vou tirar. Para encaixar ele eu venho aqui, ó. Aperto ele aqui. Agora é só apertar aqui o parafusinho e pronto, ele já está instalado. Inclusive, você sabe qual que é a diferença entre um SSD NVMe, por exemplo, e uma memória RAM? Porque os dois são armazenamentos, né? Só que as memórias RAM são bem menores, é 8GB e 8GB, e aqui tem 512GB. E a diferença principal é que essa memória RAM aqui é um armazenamento volátil, um armazenamento temporário dos seus itens. Já esse armazenamento aqui é um armazenamento de longo prazo, ou seja, o que você instala aqui, mesmo que você desliga ou ligue seu PC, ele vai ficar instalado aqui, ele vai ficar armazenado. Já a memória RAM, o uso dela depende dos programas que você está utilizando naquele momento. Então você abre um jogo, boa parte das informações daquele jogo vão ser transmitidas aqui para sua memória RAM. Quando você fechar esse jogo, essas informações vão ser excluídas da sua memória RAM e ele vai armazenar outros processos que estão acontecendo naquele momento. Então, se você está mexendo num vídeo do YouTube, por exemplo, a sua memória RAM vai estar com algumas informações ali do Google Chrome e quando você fechar o Google Chrome, ela vai excluir essas informações e vai indo adicionando outras. E por isso que 16 GB de RAM é ideal para você ter nos dias de hoje, porque para você abrir mais aplicações, já é uma quantidade boa que ela consegue alocar vários programas ao mesmo tempo. E se você tiver pouca memória RAM, ela tem que tirar e colocar essas informações, esses dados que estão transitando ali, e isso pode causar um engarrafamento, porque falta espaço, né? E aí o seu PC começa a ficar muito mais lento. E até a gente pode se perguntar, né? Pô, mas por que não armazena esses dados aqui no próprio SSD NVMe? E o motivo é porque essa memória RAM aqui, ela é muito mais veloz para acessar os dados do que esse armazenamento aqui. Eu posso estar enganado agora no valor, mas se eu não me engano, é em torno de tipo 50 vezes mais rápido para acessar os arquivos. E é por isso que informações importantes de um jogo, por exemplo, às vezes uma parte de um mapa ali, alguma mecânica específica, vai ficar na sua memória RAM. Ele vai tirar daqui do armazenamento do SSD NVMe e vai ficar alocado aqui. Para quando aparecer aquela situação no jogo, o seu processador e o seu PC conseguir trazer essa informação de maneira muito rápida. Então a memória RAM, ela é muito veloz e ela é volátil, então ela é temporária, né? Os itens que são aqui entram e saem a todo momento e aqui no SSD NVMe o que você instala fica para sempre. E basicamente essas são as diferenças, fechou? E cara, usa SSD, tá bom? Porque o SSD, para você ter noção, um SSD desse tipo aqui, ele tem em torno de 3.500 MB por segundo de leitura, que é a velocidade com que ele abre os arquivos, 3.500 MB por segundo. Um HD convencional, daqueles antigos que a gente usava, tem em torno de 150 MB por segundo. Então, olha a diferença. A gente tem 150 MB por segundo no HD e 3.500 MB por segundo de leitura aqui no SSD. E é por isso que aqueles PCs antigos, cara, você liga e tem que ir fazer outra coisa, porque ele é muito lento para carregar, muito lento para inicializar. Então foge de HD e tenta ir sempre em SSD. Pode ser o SSD SATA, ele já vai ser bom, ou os NVMe desse tipo aqui, que é melhor ainda. Bom, então tá pronto a nossa base aqui da nossa placa-mãe, processador, memória RAM, NVMe. Agora eu vou abrir o gabinete, vou posicionar já a fonte ali, aí eu instalo a placa-mãe ali dentro do gabinete e por último a gente coloca a nossa placa de vídeo. E uma coisa que me ajuda muito nessas montagens, rapaziada, é essa chavinha que eu comprei da Xiaomi elétrica aqui. Nossa, cara, como isso aqui facilita, meu Deus do céu. Então vamos tirar essa tampa de vidro aqui da parte de frente. Esse gabinete aqui é bem bonito e como ficou popular esses gabinetes com vidro, né, cara? E não é à toa, porque você consegue ver seu PC ali dentro, fica muito nice. Só tem que tomar cuidado para não derrubar no chão e quebrar, né, moçada? Vamos abrir a parte de trás aqui também.
Agora a fonte para instalar aqui, geralmente você vai ver esse formato aqui, ó, retangular, um buraquinho no seu gabinete. E ele tem sempre as entradas aqui, ó, para você fixar os seus parafusos. Aí você pega o ventilador, o air cooler aqui para a parte de baixo, então ele fica dessa forma aqui. E aí é só encaixar aqui nos parafusos e prender a nossa fonte. Fechou, a fonte já está fixa aqui e vamos agora fixar a nossa placa-mãe, meus queridos. E eu tinha esquecido desse espelho aqui, estava no outro PC ali, e é exatamente o espelho dessa placa-mãe. Então vamos encaixar ele aqui, rapaziada. Eu detesto colocar esses espelhos aqui, velho. Se alguém tiver algum macete aí para encaixar ele mais fácil, já deixa nos comentários. Eu sempre sofro e até me cortei já instalando essa parada aqui. Fechou, consegui colocar e agora eu já coloco a placa-mãe aqui, ó, para ver como vai ficar e se tá faltando algum parafuso ali na parte de baixo do gabinete. E pelo que eu tô vendo aqui, tá faltando alguns parafusos nessa parte aqui de baixo, então vou colocar pelo menos um. Bom, colocada a nossa placa-mãe aqui, é só parafusar. Confesso que essa parte aqui dá bastante preguiça, é um pouco chato, mas faz parte, né, rapaziada? Bom, agora que nossa placa-mãe já está instalada aqui, vou começar a passar os cabos da fonte que eu sei que vai precisar. Primeiro é esse grandão aqui de energia, que é para alimentar a nossa placa-mãe. Esse tenta sempre passar perto, né, onde ele já vai ser plugado. Aí tem o cabo do processador, que ele é aqui, então já vou passar aqui por cima. Pluguei tudo que precisa aqui já, esses cabos frontais do gabinete, que é um pouco chatinho. E agora vamos para a estrela do nosso PC, para a gente rodar tudo em Full HD sem problemas, a nossa RX 6600. Esse modelo meu aqui, ó, é da ASRock, nunca tive problema, modelo bem safe. E agora vamos encaixar ela aqui. É, rapaziada, eu tô vendo aqui que ela vai ficar no limite de tamanho, então se for triple fan, cara, não cabe nesse gabinete aqui, tá? Mas esse modelo do Alfan cabe tranquilo. Então encaixou ali, estralou. Agora a gente bota um parafuso aqui no lateral para não forçar, né, para ela não ficar fazendo peso para baixo. Beleza, tá instalada a nossa placa de vídeo e eu já deixei o cabo aqui, ó, de força também da fonte que a gente precisa conectar na mão. Então eu só venho aqui encaixar a parte de força e pronto, moçada. Aparentemente está finalizado aqui a montagem do nosso PC. As fãs eu já conectei também aqui na nossa fonte para elas ligarem aqui pela energia. E esses outros cabos aqui que sobram é para você conectar mais entrada de controlador RGB ou SSD do tipo SATA, né? Então você liga e esconde aqui. E agora, antes de fechar ele, o que eu vou fazer? Eu vou testar, ligar ele, ver se está tudo funcionando com ele aberto, porque se der algum problema é mais fácil de eu mexer. Então vamos lá pro setup e vamos tentar ligar o nosso PCzinho. Bom, rapaziada, e a hora da verdade, já pluguei todos os cabos aqui e se eu montei tudo certinho, é para ele ligar e vamos rezar para aquele vídeo de primeira para que não dê nenhum problema. Que PC tem dessas, né? Mas faz parte. Então 3, 2, 1, também. Tá bom, já começou a girar. As fãs do gabinete não giraram, então elas devem estar com algum problema de conexão lá atrás, já vou dar uma olhada. E essa primeira vez que você liga geralmente demora um pouco, então vamos dar um tempo aqui e ver se vai aparecer na tela. Bem, guys, passou um bom tempo aqui e finalmente consegui fazer o PC ligar. Rapaziada, fiquei um tempão tentando fazer o PC dar vídeo, cara, e simplesmente nada do que eu fazia dava certo. Troquei as memórias, tentei colocar o processador de novo. E aí, cara, quando eu fui tirar o processador para recolocar ele, eu percebi que os pinos do Ryzen 5 5500 meu estavam tortos. Já faz um tempão que eu tenho esse Ryzen 5 5500 aqui, eu usei ele em várias builds de PC. Inclusive eu vendi para um amigo meu e recomprei, cara, esse processador. E eu fui perceber que ele está com alguns pinos tortos aqui e provavelmente esse era o motivo de eu não conseguir imagem. Aí o que eu fiz? Eu substituí ele e coloquei o irmão mais velho dele, que na verdade é quase a mesma coisa, que é o Ryzen 5 5600 GT. E por que esse processador é quase a mesma coisa? Porque basicamente o 5500 é exatamente o 5600G, só que sem o G do vídeo integrado. Eles são exatamente o mesmo processador. O 5500 na verdade é um 5600G que eles desativaram a parte de vídeo integrado. E o GT ele tem um pouquinho a mais de clock. Essa vai ser a única diferença entre eles, mas na prática quase que a gente vai ter o mesmo resultado, tá? Então tá finalizada a build aqui. Ela até tá só com 8 GB de memória aqui, porque eu tava testando, né, tirando. Depois eu colocava esse segundo pente aqui. E aí ficou dessa forma, a placa de vídeo tá funcionando, tá tudo 100%. E eu me lembrei também que essa placa-mãe aqui, a 520, não tem entrada pro RGB dessas fãs aqui. Então eu não
consegui ligá-las, então elas estão ligadas aqui, né, na parte de refrigeração, mas elas estão sem o RGB. Mas o importante é que está funcionando. E como esse vídeo ficou muito longo, no próximo eu já vou testar vários jogos nesse PC aqui. Então já deixa aqui nos comentários quais jogos que você quer ver, o que você acha desse PC. E eu vou deixar na descrição também todos os links para você comprar igual ele. Caso você queira de outros valores, outros orçamentos, aí acesse o meu site tocenkit.com.br, que lá eu separo tudo certinho, faixa de preço a faixa de preço dos PCs, fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo vídeo.